Batistas do Sétimo Dia. Perseguidos e mártires batistas do Sétimo Dia. John Clark foi multado e condenado por pregar. Alguns amigos pagaram a fiança e Clark foi solto. John Grandal foi preso, mas conseguiu responder em liberdade, tendo que pagar uma multa. Francis Bumfield foi aprisionado. Na prisão, organizou uma igreja para prisioneiros e visitantes. John James, acusado de pregar um salmo, foi julgado, condenado e executado. Seu corpo foi esquartejado e espalhado pela cidade, para servir de aviso aos outros, martirizado por suas convicções. No século XVI, a Inglaterra passou por uma fase na qual a verdade era encoberta e distorcida, mas após reivindicações, surgiram mudanças, dando início à Reforma Protestante. O termo Reforma Protestante implica em duas ideias. Um protesto contra tudo que estava errado na igreja da época. Uma reforma ou mudança para adequá-las às verdades descobertas a partir do estudo da Bíblia. A reforma gerou grandes mudanças religiosas. Como fruto dessas mudanças, surgiu um grupo distinto chamado Batistas do Sétimo Dia. Estabelecer uma data apurada para o início dos Batistas do Sétimo Dia é uma tarefa difícil, mas pode-se afirmar que é uma história de quase 400 anos. Apesar das autoridades da época tentarem destruir as cópias das Escrituras, os Batistas do Sétimo Dia conseguiram estudá-la. Como registrou o membro Samuel Hubbard em seu diário, hoje, 1675, estou com o Novo Testamento do meu avô Cook, impresso em 1549. Ele escondeu-o em sua cama de palha para que não fosse achado e queimado. Batistas do Sétimo Dia na Inglaterra. Na Inglaterra, os Batistas do Sétimo Dia fundaram a igreja de Mill Yard, em Londres, a mais antiga igreja batista do Sétimo Dia. No entanto, eles foram perseguidos e tiveram que escolher entre resistência ou submissão. A princípio resistiram, mas vendo que não tinha jeito, escolheram deixar a Inglaterra e migrar para outro lugar. Apesar de uma história atribulada, o sangue do cristão é semente e os Batistas do Sétimo Dia, sendo um povo que escolhe, partem à procura de solo fértil, não do outro lado do rio, mas do outro lado do oceano, onde hoje localiza-se os Estados Unidos. Após a chegada na Nova Terra, os Batistas do Sétimo Dia criaram raízes nas colônias de Rhode Island, Pensilvânia e Nova Jersey. Depois foram se espalhando e no ano de 1690 já existiam Batistas do Sétimo Dia em cada uma das áreas centrais dos Estados Unidos, de onde saíram para outros países. Batistas do Sétimo Dia no Brasil. Antes de entrar no Brasil, os Batistas do Sétimo Dia passaram por muitos países e só chegaram ao Brasil em 1913, quando 5 líderes e outros membros de uma certa denominação solicitaram demissão por discordarem de alguns pontos da doutrina da igreja na qual congregavam. Essas pessoas resolveram criar uma nova denominação. No entanto, havendo entendimentos doutrinários com os Batistas do Sétimo Dia encontrados em Hamburgo, Alemanha, eles se tornaram membros da igreja e iniciam a história dos Batistas do Sétimo Dia no Brasil. Após a chegada dos Batistas do Sétimo Dia no Brasil, eles se espalharam por vários lugares do país, entre elas a cidade de Piraí do Sul, que nos mostra mais uma importante história de escolha. Igreja Batista do Sétimo Dia em Piraí do Sul. Pedro Garcia, morador de Piraí do Sul, no bairro da Cachoeira, vai para mais um dia de trabalho e, após a jornada de trabalho, ele volta para casa com algo diferente na mão. Um livro chamado Novo Testamento, que ganhara de um homem depois que completou seu serviço. A partir da leitura do livro, ele descobre que a igreja a qual fazia parte não se enquadrava nos ensinos das Santas Escrituras, e então começou a questionar a existência de uma igreja que interpretasse corretamente a Bíblia. Ao passar do tempo, seu Pedro conseguiu uma Bíblia completa, fez um estudo severo e começou sua procura por uma doutrina que estivesse conforme os ensinos do livro sagrado. Ele passou por várias denominações, mas não sentindo ter encontrado o que procurava, continuou sua busca.
Certo dia, Pedro Garcia recebeu uma informação valiosa de um parente, constatando haver uma igreja chamada Batista do Sétimo Dia em Itararé, São Paulo. Pedro, entusiasmado, arriou os cavalos, colocou-os na carroça e, na companhia de um de seus filhos, foi ao encontro dessa igreja. Já no caminho, algo inesperado acontece. O freio da carroça estraga, não havendo mais possibilidades de seguir adiante na carroça estragada. Pedro Garcia foi persistente e, sentindo que deveria prosseguir, mandou seu filho embora e prosseguiu viagem caminhando até um ponto de ônibus, no qual embarcou com destino a Itararé. Já em Itararé, ele encontra a Igreja Batista do Sétimo Dia e conversa com seus líderes, questionando-os sobre a forma como a igreja interpretava a Bíblia. Após a conversa, ele certifica-se de que essa é a igreja a qual procurava. Sua ansiedade na busca por uma denominação chegara ao fim. O próximo passo de Pedro foi trazer essa igreja para o bairro que morava, e assim fez, criando seus filhos sob respaldo da igreja. Aos 72 anos, Pedro Garcia falece, porém seus filhos não abandonaram os ensinos do pai e adoravam a Deus na casa de Doraci Mainardes, uma de suas filhas. Após 7 anos, os filhos de Pedro Garcia, que permaneceram na cidade, alugam um local maior, onde ficam por alguns anos. Herdeiros da mesma coragem e persistência do pai e com a ajuda de ofertas e dízimos, os batistas do Sétimo Dia, sob a liderança de Liberty Mainardes, conseguem construir um templo próprio na cidade de Piraí do Sul, o qual comemora seu 7º aniversário desde a inauguração. Se você escolhe o bem ao invés do mal, já é um batista do Sétimo Dia.